O ano era 1932. Itaporanga, uma pacata cidade situada na divisa entre São Paulo e Paraná, teria sua paz abalada. A população veria sua cidade tornar-se também parte do campo de batalha para a Revolução Constitucionalista de 1932, que logo, ao dia 9 de julho, acenderia seu estopim. 8 de agosto. Essa foi a data derradeira, data em que o solo da pacata cidade seria banhada com sangue e bravos soldados lutariam e dariam suas vidas, mesmo que seus equipamentos de preparação não estivessem a seu favor. A Revolução Constitucionalista de 1932 aconteceu entre julho e outubro daquele ano, e foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, e tinha por seu principal objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Com imenso orgulho, a Associação de Desenvolvimento Humano São João Batista apresenta este vídeo, trazendo à tona uma página importante e marcante da história de Itaporanga. Antes do fatídico 8 de agosto, os próprios moradores ajudaram os soldados paulistas a montarem as trincheiras que seriam usadas no conflito, e outros ajudavam os soldados dispondo de alimentos e abatendo animais para alimentar os combatentes. 8 de agosto de 1932 foi o dia em que o combate se instalaria na pequena cidade de Itaporanga. Muitos moradores da época, ao perceberem que o confronto se aproximava, logo se dirigiram à área rural da cidade para se abrigarem em sítios de seus familiares, assim diminuindo possíveis riscos atrelados ao combate. Segundo o Sr. Heitor de Almeida, uma das poucas testemunhas oculares do combate que ainda está entre nós, era possível ouvir o som dos tiros e bombas, que eram possivelmente canhões, usados pelas tropas, mesmo que estivessem a uma grande distância da cidade. Alguns moradores ficaram em torno de 2 meses se refugiando nos sítios, com receio e esperando o momento certo para retornarem ao seu lar. O conflito centralizado na cidade durou cerca de um dia, culminando na tomada da cidade pelas tropas gaúchas. Muitos, ao chegarem, notaram que suas casas estavam alvejadas e danificadas pela batalha que ali aconteceu. Nas casas havia desarrumação e os alimentos que antes estavam ali guardados foram levados pelos soldados que ali passavam. Prática essa comum nesse tipo de conflito. Ao fim do conflito, cerca de 6 a 9 soldados paulistas foram mortos, dezenas de outros foram feridos e muitos outros foram capturados e presos durante o conflito de tomada da cidade. Muitos combatentes paulistas, ao fim do conflito e com a iminente tomada da cidade por parte das tropas gaúchas, conseguiram fugir e se refugiaram em outras cidades onde também haviam tropas paulistas participando da Revolução. Os combatentes paulistas que foram capturados pelas tropas gaúchas ficaram presos no prédio do antigo fórum da cidade. Ao final do conflito, parte das tropas gaúchas ocuparam prédios públicos da cidade durante seu tempo de estadia, enquanto outra parte das tropas ficaram acampadas ao redor da cidade. Durante o período de estadia das tropas gaúchas na cidade, houve certo controle da circulação das pessoas, sendo que era necessário informar o que seria fazer e onde iria. As tropas gaúchas estavam em maior número e melhor armadas que os combatentes paulistas, assim fazendo com que os combatentes paulistas tivessem que recorrer a métodos de combate psicológico, como a matraca, que era usado para simular o som de disparos, mesmo que não houvesse nenhum disparo sendo feito. Com a matraca, era possível fazer com que parecesse que havia muito mais disparos sendo efetuados do que realmente existia.
deixando as tropas gaúchas alertas e tirando-os do conforto. Utiliza a matraca. Após 89 anos da Revolução, nos dias atuais existem poucas testemunhas oculares dos eventos que aconteceram em solo itaporanguense, sendo uma história que ao longo do tempo foi se perdendo. Mas algumas pessoas foram agraciadas com a longevidade em suas vidas e nos deram a oportunidade de escutar suas histórias que tinham para contar. Sr. Antônio Gênio Parisi, nascido no ano de 1918, hoje com 103 anos, foi um coroinha que acompanhava padres que estavam presentes nas trincheiras da região e, por meio da sua narrativa, contou como foi a Revolução. De 32. Era movimento na cidade, aquele movimento e entusiasmo do paulista, e o alto-falante dei ouro para São Paulo, para o bem dos paulistas. E aí foi então que nós começamos a ouvir aquele barulho, movimento, tudo da Revolução. E eu fiquei meio empolgado até, né? Mas eu era criança, 14 anos, não podia nem pensar noutra coisa. Mas, uma tarde, o padre Gasparino falou para o coroinha, eram 10. Vou fazer uma pergunta a vocês. Quem quer me acompanhar até Fartura, porque o padre de lá, o Montezuma, foi embora, então e o bispo me nomeou como capelão das tropas no setor de Fartura. E assim foi, começou a perguntar, quem é de vocês que tem coragem de ir comigo na Revolução? Perguntou, você, eram 10. Todos negaram. Quando chegou na minha vez, eu falei, eu vou, padre. Você vai? Vou, como dizer? Mas você não tem medo? Eu falei, se o senhor tem medo? Não, então eu também não tenho. Sabe como é que é? O senhor vai atender a nomeação do bispo, o senhor tem que cumprir como sacerdote. Em solo itaporanguense, há relatos de pessoas que viveram na cidade na época da Revolução. É o caso do Sr. Heitor de Almeida e Sr. Leôncio Ferreira, residentes de Itaporanga na época da Revolução, que no ano de 2011 relataram para o nosso associado Carlos Juliano Fogaça alguns relatos acontecidos naquela época. Os gaúchos entraram aqui no dia 8 de agosto de 32. Tinha um combate muito grande, morreram muitos e muitos soldados, mas muitos soldados. Depois tomaram conta da cidade, o povo das casas foi para o sítio. Meu pai não fugiu, porque eu tinha 2 meses quase no sítio lá do meu avô, Joaquim Cristão, para esconder. Tinha os burros, eles levavam tudo quando foi animar, que eles viam de burro, cavalo, levaram tudo embora. Quando na hora do combate, eles tocavam os animais na frente para a bala não pegar neles, pegaram nos animais. 32. Demorou muito para terminar a revolução. Quando meu pai chegou na casa aí, não tinha mais casa, só tinha portão e a casa, mais nada. Não tinha paiol, não tinha cerca, não tinha nada. Fizeram fogo no pau da hora de sair, fizeram fogo, acabou em nada. Foi fazer tudo de novo. A história é parte fundamental da construção do ser humano como sociedade. Com ele, descobrimos os caminhos que a humanidade trilhou para chegar até onde estamos hoje. Os erros cometidos, os acertos e, ao final, conhecendo a história, podemos ter respeito e orgulho ainda maior por aqueles que um dia lutaram para defender seus ideais. A revolta de São Paulo já deu muito o que falar. Assombrou o Brasil inteiro, do Rio Grande até o Pará. São Paulo brigou sozinho, sem ninguém vir ajudar. No dia 9 de julho, São Paulo se levantou, acordou o juiz de direito, seu batalhão já formou, toda a força de São Paulo pelos campos espalhou.
Até a Frente Negra também formou batalhão. Mostraram que são paulista, paulista de coração. O grande povo paulista ajudou no que podia, deram ouro para a vitória, todo mais que possuía, farinha estava acabando, pão de guerra nós comia. Veio força lá do norte, de quase todos os estados. Paulista estava sozinho, ficou meio atrapalhado, mas para segurar o inimigo, mandou fazer o trem blindado. No Vale do Paraíba, foi só tiro de fuzil, de parte a parte lutavam, com grande ardor varonil. E a luta ficou empatada. Quem perdeu? Quem perdeu foi o Brasil.